meu nome é Judith Ashrobrook. Tenho 67 anos e sou viúva há 10. Sentada em minha espaçosa casa no norte de Minneapolis, muitas vezes penso que meus cômodos estão cheios não tanto de coisas, mas de lembranças. Muitas são alegres, algumas amargas, mas, cada vez mais, me pego pensando que, na minha busca pelo sucesso, posso ter deixado passar o mais importante. Trabalhei como cardiologista na Clínica Mayo por 35 anos. Lembro-me de começar como uma jovem especialista, cheia de ambição e energia. Naquela época, as cardiologistas podiam ser contadas nos dedos de uma mão. Tive que me esforçar em dobro para provar meu profissionalismo aos meus colegas homens. Gradualmente, conquistei a reputação de uma das melhores especialistas na minha área, mas a que custo? Conheci Irving quando éramos estudantes. Ele cursava Direito e eu, Medicina. Nos casamos no terceiro ano e, um ano depois do início da minha residência, nasceu nosso primogênito, Gar. 2 anos depois, nasceu Mério. Irving, nessa época, já havia começado a construir uma carreira de sucesso em direito empresarial, representando grandes empresas farmacêuticas. Nossos filhos praticamente cresceram com uma babá, uma filipina chamada Rosita, que ficou conosco por 15 anos. Eu estava frequentemente ausente em conferências. Irving se perdia em reuniões de vários dias. Sempre nos justificávamos dizendo que estávamos fazendo aquilo pelas crianças. Estamos dando um futuro a elas, Irving costumava dizer quando eu estava cansada após um turno de 12 horas e sentia uma pontada de consciência ao descobrir que as crianças estavam dormindo. Ele me chamava de Andê, abreviando meu nome para uma letra, assim como minha presença na vida de nossos filhos era frequentemente abreviada. Lembro-me vividamente da manhã em que Gar interpretaria o papel principal na peça da escola. Ele tinha 9 anos. Eu havia prometido ir, mas um paciente havia sido internado no hospital com um ataque cardíaco agudo, e eu fiquei. Quando cheguei em casa naquela noite, Gar não falava comigo havia 3 dias. Comprei para ele uma bicicleta nova, uma Cara, com 10 marchas. Ele aceitou sem entusiasmo, mas pelo menos parou de me ignorar. Cada vez que eu estava ausente, cada vez que perdia um acontecimento importante na vida das crianças, eu compensava com presentes. Para o aniversário da Mério, muitas vezes eu nem tinha tempo de comprar um bolo. Mas eu sempre encomendava algo impressionante, uma boneca que eu não conseguia comprar, uma viagem para a Disneylândia, brincos de ouro para o aniversário de 16 anos dela. Com o passar dos anos, essa tendência só se fortaleceu. Quando Gar e Mério foram para a faculdade, Irving e eu pagamos suas mensalidades em escolas de prestígio, compramos apartamentos e carros para eles. Dizíamos a nós mesmos que estávamos fazendo por eles o que nos foi negado. Cresci em uma família com uma professora e um motorista de ônibus. Irving foi criado por uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos. Olhando para trás agora, percebo que demos tudo aos nossos filhos, menos a nós mesmos. Nosso tempo, nossa atenção e nosso amor eram rigorosamente dosados e embalados em caixas com laços coloridos. Pensávamos que estávamos construindo um futuro para eles, mas, na realidade, estávamos perdendo o presente deles. Quando Irving morreu de aneurisma da aorta, há 10 anos, eu tinha 57 anos. A morte veio tão repentinamente que nem tive tempo de me despedir. Ele desmaiou ali mesmo, no tribunal, durante um julgamento. Ironicamente, eu, cardiologista com 30 anos de experiência, não consegui salvar meu próprio marido de uma catástrofe cardíaca. Depois do funeral, as crianças passaram uma semana comigo e depois voltaram para suas vidas. Gar, para Chicago, onde trabalhava como gerente de uma empresa farmacêutica, Mério, para um subúrbio de Minneapolis, onde lecionava no ensino fundamental. Ambos já eram casados. Gar, para Tessa, uma ex-modelo que sonhava com uma vida de socialite, e Mério, para Noel, um contador discreto que parecia estar sempre na sombra da esposa. Continuei trabalhando por mais 5 anos após a morte de Irving e então me aposentei. Foi só então, sozinho comigo mesmo em uma casa grande e vazia, que comecei a perceber a verdadeira natureza do meu relacionamento com meus filhos. Nossa casa, uma mansão de 3 andares em estilo vitoriano construída no início do século XX, sempre foi mais uma vitrine do nosso status do que um verdadeiro lar familiar. 5 quartos, 4 banheiros, um escritório, uma biblioteca, um conservatório, tudo me parece excessivo e frio agora. Às vezes, ando pelos cômodos, abrindo portas como se esperasse ver os fantasmas do meu passado atrás delas.
Depois de me aposentar, percebi que não sabia com o que preencher meus dias. Toda a minha vida havia sido centrada no trabalho, e agora que ele se fora, havia um vazio. Tentei me manter ocupada fazendo trabalho voluntário no hospital, lendo livros, cuidando do jardim, mas nada me trazia a satisfação que eu sentia quando salvava vidas. Eu esperava poder reencontrar meus filhos e netos. Gar tem 2 filhos adolescentes, Ethan e Jason. Mério tem uma filha, Lilian, agora com 11 anos. Imaginei levá-los a museus, ajudá-los com a lição de casa, assar biscoitos juntos, todas as coisas que eu não conseguia fazer com meus filhos. Mas a realidade acabou sendo diferente. As visitas dos meus filhos e netos eram esporádicas e cuidadosamente planejadas, como se fossem reuniões de negócios. Geralmente, ocorriam nos fins de semana, 2 ou 3 vezes por ano, muitas vezes antes de feriados importantes ou eventos familiares importantes. Gradualmente, comecei a notar um certo padrão nessas visitas. Sempre começavam com uma troca de gentilezas, perguntas sobre minha saúde, relatos sobre os sucessos dos meus netos e, então, como se fosse um roteiro, a conversa mudava para questões financeiras. Mãe, você sabe, o Ethan precisa de um laptop novo para a escola. O mais simples custa $1.000, dizia Gar, como se fosse casual. Mamãe, o Noel e eu estamos pensando em trocar de carro. Você sabe como é importante ter um meio de transporte confiável quando você leva seu filho para todas aquelas atividades extracurriculares, repetia Mério. Quando Irving morreu, herdei não apenas nossa casa, mas também nossas economias substanciais e a parte dele no escritório de advocacia que ele havia fundado com seus sócios. Ninguém sabia o valor exato em minhas contas. Nem eu mesma conseguia dizer o valor sem verificar meus extratos bancários. Nunca neguei assistência financeira aos meus filhos, em parte por culpa por não lhes dar tempo e atenção suficientes, em parte por hábito de resolver problemas financeiros, e eles se acostumaram, vendo minha conta bancária como uma espécie de recurso familiar. Você não vai gastar esse dinheiro de jeito nenhum, mãe, e nós realmente precisamos dele agora, era uma frase que eu ouvia do Gar com tanta frequência que virou quase um mantra. Percebi como o comportamento dos meus filhos mudava dependendo se estávamos em público ou em particular. Em público, em um restaurante ou em reuniões familiares onde outros parentes ou amigos eram convidados, eles demonstravam total deferência. Minha mãe é uma cardiologista renomada, Gar me apresentou orgulhosamente aos seus colegas. Mamãe salvou tantas vidas. Eu sempre a admirei, repetiu Mério. Mas em casa, quando pensavam que eu não estava ouvindo, o tom mudava. Um dia, ouvi Gar e Tessa conversando na cozinha quando vieram passar o Natal lá em casa, 3 anos atrás. Sua mãe vai nos dar outro sermão sobre alimentação saudável? Perguntou Tessa, irritada. Só sorria e acene com a cabeça, respondeu Gar. Quanto mais cedo terminarmos este jantar, mais cedo receberemos o cheque da mensalidade da escola particular dos meninos. Fingi então que não tinha ouvido a conversa, convencido de que simplesmente tinha interpretado mal as palavras deles. Afinal, eles não podiam me ver apenas como uma fonte de financiamento, podiam? Mas aconteceu de novo. Vi Mério revirar os olhos quando comecei a falar dos meus projetos de voluntariado. Vi Tessa enxugar as mãos discretamente depois de me abraçar, ouvi Noel sussurrar para a esposa: quanto tempo mais teremos que ficar aqui sentados? Meu aniversário no ano passado foi particularmente revelador. Eu esperava ligações desde a manhã, mas o telefone estava mudo. No final da tarde, eu já tinha me conformado com a ideia de que todos tinham esquecido quando a campainha tocou. Na porta estavam Gar e Mério com suas esposas e filhos, com bolo e presentes. Surpresa, mãe! Exclamaram eles, de alegria. Eu estava emocionada até às lágrimas. Tomamos chá, comemos bolo, eles me entregaram um lindo cachecol e um livro sobre história da medicina. E então, quando o clima festivo estava no auge, Gar mencionou casualmente: a propósito, mãe, Tessa e eu estamos pensando em comprar um carro novo. Você poderia ajudar com a entrada? Naquele momento, percebi que toda aquela surpresa havia sido cuidadosamente planejada com um objetivo em mente: criar uma atmosfera na qual eu me sentisse desconfortável em recusar ajuda financeira. E não o fiz. Preenchi um cheque de $20.000, que Gar aceitou como se fosse algo natural. Agora, sentada na minha casa vazia, muitas vezes me pergunto em que ponto nosso relacionamento tomou esse rumo. Quando meus filhos pararam de me ver como pessoa e começaram a me ver como um caixa eletrônico com função de avó sob demanda?
E foi minha culpa por ensiná-los a valorizar bens materiais em detrimento da conexão emocional? Às vezes, gostaria de poder recomeçar, passar mais tempo com meus filhos quando eram pequenos, ouvir suas histórias, ajudar com a lição de casa, simplesmente estar presente para eles. Mas o tempo não volta atrás. Tudo o que preciso fazer é aceitar o que é e talvez tentar mudar o que ainda pode ser mudado. Ontem, fiz uma descoberta inesperada, uma que eu gostaria de não ter descoberto. Mas agora que sei, tenho que encarar. Era terça-feira, o dia em que o Gar costuma ligar só para saber como estou. Essas ligações semanais apareceram na nossa agenda há cerca de um ano, quando, num jantar em família, o Mério expressou preocupação por eu estar sozinha numa casa tão grande. Depois, as crianças tiveram uma pequena reunião à mesa, decidindo a melhor forma de cuidar da mamãe. O resultado foi uma agenda de ligações, Gar às terças, Mério às sextas. Eu apreciei a preocupação, mesmo sabendo que era uma formalidade. As ligações raramente duravam mais de 10 minutos e seguiam o mesmo roteiro. Como vai, mãe? Está tudo bem? Precisa de ajuda em casa? Depois de trocarem gentilezas, a conversa geralmente se voltava para os problemas e terminava com outro pedido de apoio financeiro. Nesta terça-feira, o telefone estava mudo. No final da tarde, comecei a me preocupar. Havia algo errado? Liguei para mim mesmo, mas o Gar não atendeu. Decidi ligar para Tessa. O telefone dela também estava mudo, o que era estranho, considerando que minha cunhada era viciada em smartphones. Às 21 horas, quando eu estava prestes a ir para a cama, a campainha tocou. Parados na porta estavam Gar e Tessa. Mãe, desculpe pela visita inesperada, Gar parecia preocupado. Estávamos passando de carro e pensamos em dar uma passada. Passando de carro soou estranho, considerando que eles moram em Chicago, a 6 horas de carro de Minneapolis. Mas eu estava feliz em ver meu filho, então não fiz nenhuma pergunta incômoda. Enquanto eu preparava o chá, Gar vagou pela sala, olhando os quadros nas paredes como se os estivesse vendo pela primeira vez. Tessa estava sentada no sofá, absorta no celular. Como estão as crianças? Perguntei, colocando as xícaras na mesa. Ótimo, respondeu Gar um pouco rápido demais. O Ethan tirou nota máxima em química, e o Jason, bem, você sabe, o Jason, o de sempre. Não me dei ao trabalho de especificar exatamente qual era a vida normal do meu neto mais novo. Eu tinha visto meus netos tão raramente nos últimos anos que mal os reconheci em fotos de família nas redes sociais. Você vai ficar muito tempo na cidade? Perguntei. Gar e Tessa trocaram olhares rápidos. Na verdade, mãe, estamos aqui a negócios, começou Gar. A Tessa recebeu uma oferta de emprego aqui em Minneapolis, numa agência de relações públicas. Que maravilha, eu estava genuinamente animada. Embora Tessa nunca tivesse trabalhado com relações públicas e não tivesse trabalhado desde que se casou com Gar, 15 anos atrás, a ideia de ter meu filho e sua família morando mais perto me aqueceu o coração. Sim, é uma ótima oportunidade, disse Tessa, afastando-se do telefone pela primeira vez naquela noite, mas tem um problema. Moradia. O mercado imobiliário está uma loucura agora. Você pode ficar aqui enquanto procura o imóvel certo, ofereci sem hesitar. Isso é muito generoso, mãe. Gar sentou-se ao meu lado. Mas pensamos em outra coisa. Esta casa é grande demais para você sozinha. A manutenção, a limpeza, os reparos, tudo isso exige muito esforço e dinheiro. Talvez você devesse considerar algo mais compacto. Não percebi imediatamente aonde ele queria chegar. Você está sugerindo que eu me mude? Não que eu me mude, mas que eu me atualize. Tessa sorriu, seu sorriso perfeito que nunca afetava seus olhos. Há lindos complexos para aposentados ativos, com assistência médica, piscinas, atividades em geral. Você não se sentiria tão sozinha. E o que aconteceria com esta casa? Tentei falar calmamente, embora já estivesse começando a ferver por dentro. Ela poderia ser vendida. Gar fez parecer que estava falando de um suéter velho, não da casa onde ele e a irmã cresceram. É um ótimo momento para vender imóveis, e o dinheiro poderia ser investido na sua nova casa, antes de tudo, é claro, refletiu. Mas talvez parte disso pudesse ser usada para outros fins, para a educação dos meninos, por exemplo. Ou para comprar uma casa grande para nós se nos mudarmos para Minneapolis. Terminei a frase para ele: Mãe,
você entendeu tudo errado. Gar pareceu ofendido. Só estamos pensando no seu bem-estar. A conversa continuou por mais 1 hora. Eles me mostraram folhetos com fotos brilhantes de complexos de aposentados, me contaram sobre os benefícios de comunidades voltadas para idosos e me garantiram que aquele seria um novo capítulo na minha vida. Quando eles partiram, prometendo retornar em 1 semana com mais informações, fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando organizar meus sentimentos. A casa que eles tão facilmente se ofereceram para vender era uma testemunha da história da nossa família. Foi lá que Irving e eu passamos quase toda a nossa vida de casados. Foi lá que nossos filhos nasceram. Nossas memórias, boas e ruins, estavam guardadas ali. No dia seguinte, decidi ligar para Mary para ver se ela sabia dos planos do irmão. Noel atendeu o telefone, informando que Mary estava na escola, mas que voltaria em breve. A propósito, Judith, acrescentou ele com certo constrangimento, Gar ligou ontem à noite, mencionou ter conversado com você sobre possíveis mudanças. Bem, sim. É só uma sugestão, afinal. Ninguém vai te forçar se você não quiser. Algo em seu tom, muito tranquilizador, muito cauteloso, me deixou receosa. Noel, você e Mary acham que eu deveria me mudar também? A pausa se prolongou. Mary acha que você estaria melhor em um lugar onde possa ser cuidada, onde haja pessoas da sua idade e interesses em comum. Tenho 67 anos, Noel, não 97. Sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesmo. Claro, Judith, claro, ele falou novamente naquele tom cauteloso. É que estamos todos preocupados. Uma casa tão grande, tantas preocupações. Depois dessa conversa, a preocupação se transformou em suspeita. Por que eles estavam tão preocupados com o meu bem-estar de repente? Decidi testar minha teoria. Liguei para o Gar e disse que tinha pensado na oferta e que talvez estivesse disposto a considerar minhas opções. Mas, primeiro, gostaria que ele e o Mary viessem passar o fim de semana lá em casa para conversarmos em família. Gar concordou tão rápido que só aumentou minhas suspeitas. No sábado, todos eles vieram juntos, Gar e Tessa, de Chicago, Mary e Noel, do subúrbio. Eles não trouxeram as crianças, explicando que era um evento da escola. Preparei o almoço como antigamente, rosbife, purê de batatas, legumes cozidos no vapor, os pratos favoritos do Irving. Durante o almoço, a conversa foi informal sobre trabalho, sobre as crianças, sobre os planos para o verão. Ninguém mencionou minha mudança. Era como se o assunto fosse tabu, pelo menos até a sobremesa. Depois do jantar, disse que queria descansar e que ia me deitar por meia hora. Na verdade, eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos antes da conversa que se aproximava. Ao subir para o quarto, ouvi-os entrando na sala. As vozes vinham pela saída de ar. A velha casa era repleta de detalhes arquitetônicos. Ela mordeu a isca, era a voz de Gar, eu disse que ela aceitaria. Não tire conclusões precipitadas, respondeu Mary. Ela ainda não assinou nada e não é burra, Gar. Ela vai entender se a gente insistir demais. Ninguém vai insistir, era a voz de Tessa. Só preciso ter as informações certas. Ela está sozinha. Precisa de companhia. Há muitas lembranças nesta casa. Um lugar novo é uma vida nova. É para o bem dela. Para o bem dela. Noel sorriu. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes próprios. Queremos vender a casa enquanto ela ainda pode assinar os papéis e dividir o dinheiro. Noel. A voz de Mary demonstrava indignação. O quê? É verdade. Estamos nessa há 6 meses. Gar quer abrir o próprio negócio e precisa de capital inicial. Você quer mandar a Lilian para uma escola particular, e nenhum de nós pode pagar sem o dinheiro da mamãe. Não é só o dinheiro dela, disse Gar, calma, mas com firmeza. Papai o ganhou para a família, para todos nós. Ela é só administradora, e tem um domínio absoluto sobre ele, acrescentou Tessa. Mendigar toda vez, como se fosse esmola. É humilhante. Ela nos dá dinheiro quando pedimos, retrucou Mary. Num piscar de olhos, bufou Tessa. Fiquei ali, paralisado, sem acreditar no que ouvia.
Eles discutiam minha condição, minha casa, minha vida, como se eu já tivesse morrido ou perdido a capacidade de tomar decisões. E se ela não concordar? Perguntou Noel. Ela vai concordar, respondeu Gar, confiante. Já falei com um advogado. Se necessário, podemos iniciar um processo para declará-la parcialmente incapacitada. Ela esquece coisas, confunde datas. Isso é normal na idade dela. Mério protestou. Pode ser motivo suficiente para o tribunal nomear um tutor, especialmente se o médico confirmar os primeiros sinais de demência. Que médico? A voz de Mério demonstrava descrença. Doutor Rodrigues, um velho amigo meu. Ele já concordou em ajudar, se necessário. Isso é errado, Gar. Mério parecia inseguro. Ela é nossa mãe, que esteve ocupada demais com a carreira a vida toda para nos notar, respondeu Gar rispidamente. Que nos subornou com presentes em vez de passarmos tempo juntos. Você se esqueceu de quantas vezes ela perdeu seus shows da escola? Meus eventos esportivos? Ela escolheu o trabalho em vez de nós, Mério. Agora é a nossa vez de fazer a escolha. Silêncio se instalou. Então Mério suspirou. Ok, mas vamos tentar do jeito mais fácil primeiro. Ela sempre quis o melhor para nós. Talvez se você explicar o quanto isso é importante para nós. Já tentei isso, interrompeu Tessa. Gar vem insinuando há meses que precisava de dinheiro para o negócio. Ela sempre prometeu pensar nisso. Chega de esperar. Precisamos agir agora, enquanto ela ainda está viva, concluiu Noel. Antes que a situação se complique, corrigiu Tessa. Olha, o plano é simples. Hoje, vamos convencê-la de que a mudança é a melhor solução. Encontramos um condomínio adequado, não o mais barato, mas também não o mais caro. Gar já encontrou um comprador para a casa. O colega dele está procurando imóveis na região há algum tempo. O preço é mais do que justo. Depois de vender a casa e pagar pela nova, sobrará uma quantia considerável de dinheiro. Dividiremos igualmente, parte para você, parte para nós. E as contas bancárias dela? Perguntou Noel. Um passo de cada vez, respondeu Gar, primeiro a casa. Depois, quando ela se acostumar com o novo lugar, conversaremos sobre como administrar as finanças dela com mais sabedoria. Talvez criar um fundo familiar ou algo assim. Ela nunca vai concordar em abrir mão do controle do próprio dinheiro, disse Mério. Se necessário, vamos rever a opção da tutela, disse Gar, com a voz fria. Mas espero que não chegue a esse ponto. Ela é uma mulher sensata. Ela vai perceber que é o melhor para todos. Ouvi essa conversa, sentindo o mundo desmoronar ao meu redor. Meus próprios filhos planejavam tirar minha casa, meu dinheiro e talvez até minha liberdade de tomar decisões, tudo sob o pretexto de cuidar do meu bem-estar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não disse nada. Não queria que eles soubessem que eu tinha ouvido cada palavra da conspiração deles. Eu precisava de tempo para refletir sobre a situação e decidir como proceder. Enxugando as lágrimas, voltei para o espelho, me arrumei e desci as escadas com um sorriso no rosto, o sorriso mais falso da minha vida. Então, meus filhos, vamos conversar sobre o futuro? Perguntei, entrando na sala. Eles se viraram para mim com sorrisos culpados, sem perceber que as máscaras haviam caído, e eu pude ver suas verdadeiras faces. O jogo havia começado, mas agora eu conhecia as regras. Durante as 2 horas seguintes, ouvi seus argumentos, examinei os folhetos, fiz perguntas, tudo isso enquanto os observava com novos olhos. O jeito como Tessa torceu o nariz sutilmente quando toquei em seu braço. O jeito como Noel revirou os olhos quando falei sobre meus planos para a horta. O jeito como Gar e Mério trocaram olhares quando pensaram que eu não conseguia enxergar. Esses detalhes estavam sempre lá, bem na minha frente, mas eu preferia ignorá-los. Agora que o véu havia se levantado, no entanto, eu os via tão claramente que me maravilhava com minha cegueira anterior. Preciso de um tempo para pensar, eu disse no final da conversa. Esta é uma decisão importante. Claro, mãe, Gar deu um tapinha no meu braço. Nós entendemos, mas não prolongue muito. Uma boa opção pode ser desistir. Quando eles foram embora, prometendo voltar em 2 semanas, fiquei um bom tempo parada na janela, olhando para a entrada vazia. As palavras de Gar ecoavam na minha cabeça, ela escolheu o emprego dela em vez de nós.
Agora é a nossa vez de fazer a escolha. Talvez ele tivesse razão. Eu escolhi minha carreira quando eles eram crianças. Mas isso justificava o que planejavam fazer comigo agora? Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na cama, olhando para o teto, pensei em como havíamos chegado a esse ponto. Onde eu havia errado na criação deles? O que poderia ter sido feito de forma diferente? E, mais importante, o que fazer agora? Pela manhã, eu havia tomado uma decisão. Se meus filhos tivessem declarado guerra contra mim, mesmo que em segredo, eu não desistiria sem lutar. Afinal, sempre fui uma lutadora. Caso contrário, não teria me tornado uma das primeiras cardiologistas do país. Não teria construído uma carreira de sucesso. Não teria feito a fortuna que meus filhos agora tanto atraíam. Pela primeira vez em anos, senti uma onda de energia e determinação. Abri meu armário e peguei um caderno velho onde guardava contatos de antigos colegas e pacientes. Eu precisava de aliados na batalha que me aguardava e sabia por quem começar. Já fazia uma semana desde aquele fim de semana memorável em que ouvi meus filhos conspirando. Decidi agir com cautela, sem demonstrar que sabia dos planos deles. Fingi que estava pensando seriamente em me mudar, pedi que me enviassem mais informações sobre complexos de aposentadoria e até encontrei alguns anúncios online e os enviei para Gar com perguntas. O tempo todo, eu os observava conscientemente, notando cada tom falso em suas vozes, cada sorriso falso. Onde antes eu havia atribuído o comportamento deles ao cansaço ou às preocupações do dia a dia, agora eu vi a verdade. Na quarta-feira, Mério ligou para me convidar para almoçar no fim de semana. Só um jantar em família, mãe. Nada de especial. O Noel vai preparar seu bife especial. Concordei, embora suspeitasse que fosse mais uma tentativa de me pressionar a vender a casa. Mério nunca me convidava só por diversão. Sempre havia algum motivo ou intenção oculta. No sábado, cheguei à casa deles por volta das 14 horas. A casa deles, nos subúrbios de Minneapolis, era típica de classe média alta, 2 andares, com um gramado impecável e jardins elegantes. Nada extravagante, mas apresentável o suficiente para impressionar os vizinhos. Mério me encontrou na porta. Mãe, que bom te ver. Você está linda. Sorri, notando a natureza memorizada da frase. Esses elogios já me agradaram, mas agora eu podia perceber a falsidade neles. Gar e Tessa já estavam lá dentro. Parecia que eles também tinham sido convidados. Isso aumentou minhas suspeitas. Uma reunião de família, nada mais, nada menos. Vovó Lilian, a filha de Mério, a única pessoa em cuja alegria genuína eu confiava, correu para me abraçar. Ela tem 11 anos e, ao contrário dos primos, filhos de Gar, sempre foi muito apegada a mim. Oi, Sunshine. Abracei minha neta, inalando o cheiro de frutas em seus cabelos. Tirei em biologia, e a professora disse que tenho talento para ciências, assim como você, anunciou ela, orgulhosa. Que bom. Tirei uma caixinha da bolsa. Isto é para você. Só por diversão. Lilian abriu a caixa e engasgou. Dentro havia brincos de prata. São lindos. Obrigada, vovó. Mãe, você está mimando ela? Mério balançou a cabeça, mas ouvi inveja em sua voz em vez de preocupação com a filha. Sempre naquele tom, como se cada presente para a neta fosse uma repreensão. O almoço transcorreu em um clima tenso de falsa tranquilidade. Conversaram sobre o tempo, sobre o sucesso de Lilian na escola, sobre o novo projeto de Gar no trabalho. Ninguém mencionou a casa ou a mudança, embora eu sentisse que esse era o assunto principal que estavam guardando para a sobremesa. Depois do almoço, Noel sugeriu que Lilian e eu jogássemos uma partida de xadrez enquanto os outros cuidavam da limpeza. Isso era incomum. Noel raramente tomava a iniciativa de se comunicar comigo. Suspeitando que fosse uma distração, concordei. Lilian adorava xadrez e eu não queria privá-la desse prazer. Nos acomodamos na sala de estar enquanto Gar, Tessa e Mério foram para a cozinha. A porta entre os cômodos estava fechada, mas não completamente. Aparentemente, eles acharam que o barulho da água e o tilintar dos pratos abafariam a conversa, mas não haviam considerado a excelente acústica da casa e minha audição ainda aguçada, um legado de anos ouvindo sopros cardíacos com o estetoscópio. Então,
Quando contamos a ela, era a voz de Gar. Depois do chá, respondeu Mério. Quando Lilian tiver ido fazer a lição de casa. Você acha que ela vai concordar? Tessa parecia cética. Deveria, disse Gar, confiante. O Jeff já tem toda a papelada pronta. Só precisa da assinatura dela. Jeff? Quem é o Jeff? Fiz um movimento de peão, tentando não demonstrar que estava ouvindo a conversa na cozinha. E se ela disser não, eu podia ouvir a preocupação na voz de Mério. Então vamos para o plano B. A voz de Gar ficou mais baixa, mas eu ainda conseguia ouvi-lo. Jeff diz que, com o relatório da doutora Rodrigues e nossas evidências de seu esquecimento, o tribunal pode nomear um tutor temporário. Pode ser eu ou você, como parente mais próximo. Mas isso é demais, Gar. Mério parecia inseguro. Uma coisa é convencê-la a vender a casa, outra é incapacitá-la. Ninguém está falando em incapacitação total, Gar percebeu a irritação em sua voz. Apenas tutela financeira. Ela poderá tomar todas as outras decisões sozinha, exceto decidir como lidar com o dinheiro, esclareceu Tessa. Exatamente, confirmou Gar. Olha, Mério, já tivemos essa discussão antes. As contas dela estão um peso morto. Ela só está usando os juros. O diretor nem toca nisso. É insustentável. O dinheiro é dela, objetou Mério. Ela e o papai ganharam para nós, Gar ergueu a voz. Eles sempre disseram que estavam trabalhando pelo nosso futuro. Bem, o futuro está aqui. Quero abrir minha própria clínica. Você quer que a Lilian estude em uma escola melhor. O que há de errado nisso? Nada, mas... Sem mas, Gar a interrompeu. Você está comigo ou não? Se não, eu mesmo faço tudo, mas não conte com a sua parte. Houve uma pausa. Então Mério suspirou. Estou com você, mas vamos tentar do jeito fácil primeiro. Talvez ela concorde. Claro, Gar parecia mais calmo agora. Vamos oferecer a ela uma solução mutuamente benéfica. Ela vende a casa e se muda para um complexo de aposentados. O dinheiro que sobrar da venda e parte das economias dela vão para um fundo familiar que será administrado por mim. É tudo justo e transparente. E se ela perguntar por que você e não ela mesma, perguntou Tessa. Digamos que seja mais seguro assim, que seja fácil ser vítima de golpistas na idade dela, que seja para a própria proteção dela, Gar falou com confiança, como se tivesse ensaiado o discurso mais de uma vez. Sua vez, vovó, a voz de Lilia me trouxe de volta à realidade. Olhei para o tabuleiro de xadrez, sem conseguir ver as peças. As palavras do meu filho, com a opinião do Dr. Rodrigues incapacitado, ecoavam na minha cabeça. Vovó, você está bem? Lilia me olhou preocupada. Forcei-me a sorrir. Claro que estou, Sunshine. Só de pensar. Apressando-me, continuei a ouvir a conversa na cozinha, mas eles já tinham passado a discutir o próximo evento escolar de Lilia. Aparentemente, o mais importante já tinha sido dito. Depois de uma partida de xadrez, que perdi de propósito para agradar a minha neta, voltamos à mesa para o chá. Logo Lilian foi mandada para fazer a lição de casa, e o momento que eu esperava e temia ao mesmo tempo chegou. Mãe, começou Gar, queríamos conversar com você sobre algo que já começamos a conversar na semana passada, sobre a venda da casa. Decidi não enrolar. Gar pareceu um pouco surpreso com a minha franqueza. Encontramos uma ótima opção para você, o Golden Autumn Retirement Complex, não muito caro, mas com bom atendimento médico e todas as comodidades. Ele colocou um folheto brilhante na minha frente. Na capa, idosos sorridentes jogavam golfe tendo como pano de fundo um paisagismo bem cuidado. E outro dia, recebi uma ligação do meu colega Adam Brenton, continuou Gar, lembra que eu te falei dele? Ele está procurando uma casa no seu bairro há algum tempo e ficou muito interessado quando soube que você poderia estar vendendo, estando disposto a pagar um bom preço. Que preço? Perguntei, tentando fazer com que minha voz soasse interessada. Gar mencionou um valor bem abaixo do valor de mercado da casa. Fingi refletir sobre a oferta. E o que você propõe fazer com o dinheiro da venda depois de pagar por uma casa nova? Gar e Mério se entreolharam. Bem, estávamos pensando em criar um fundo familiar, começou Gar, para uma melhor gestão de capital.
Eu poderia dar uma olhada. Tenho experiência em investimentos. Sério? Fingi surpresa. Eu não sabia que você se interessava por investimentos. Tenho alguns investimentos bem-sucedidos, disse Gar, confiante. Mas notei que Tessa fez uma leve careta. O importante é que assim seu dinheiro estará protegido e trabalhará para o bem de toda a família. Inclusive sua nova clínica e escola particular para Lilia? Não resisti à pergunta. Eles ficaram tensos. Mério empalideceu. Gar franziu a testa. Vocês ouviram nossa conversa? Perguntou ele finalmente. O suficiente para saber o que você está planejando. Decidi que era hora de parar com o jogo de gato e rato, e sobre o fundo, o Dr. Rodrigues e uma possível tutela. Mãe, Mério colocou a mão sobre a minha, só estamos preocupados com você. Você está ficando vulnerável. Afastei a mão bruscamente. Estou com saúde perfeita, Mério. E com perfeita sanidade, não importa o que o Dr. Rodrigues diga, que eu nunca conheci, aliás. Isso não é verdade, Gar tentou assumir o controle da situação. Você está esquecendo as coisas, confundindo as datas. Lembra do mês passado, quando você esqueceu o aniversário do Ethan? Eu não esqueci, Gar, protestei. Mandei um presente para ele com antecedência por um mensageiro. Ele mesmo me contou por telefone. Ou você escondeu meu presente dele? Gar corou. Não é essa a questão. A questão é que você precisa de ajuda e é teimoso demais para admitir. Ajudar a administrar meu dinheiro, sorri amargamente. Ou entregá-lo a você? Você está sendo injusta, mãe, interrompeu Mério. Estamos pensando no seu bem. Meu bem, senti a raiva que eu vinha contendo todos esses dias crescer dentro de mim. Você consulta um advogado sobre como me incapacitar e está falando do meu bem? Planeja vender minha casa para seu colega de trabalho por um preço subvalorizado e diz que se importa comigo? Não estou, exclamou Gar, não? Então me explique o que significa o plano B e a conclusão do Dr. Rodrigues. Silêncio se instalou. Gar e Mério pareciam pegos em flagrante. Tessa olhava fixamente para sua xícara. Noel, que estivera em silêncio o tempo todo, parecia apenas miserável. Estou decepcionada, eu disse finalmente. Não que você precise de dinheiro. Todo mundo tem dificuldades financeiras. É que, em vez de ter uma conversa honesta comigo, você inventou essa conspiração. Não é uma conspiração, Mério tentou objetar, mas sua voz soou pouco convincente até para ela mesma. Então o que é? Amor carinhoso? Balancei a cabeça. Sabe qual é a parte mais triste? Eu teria te ajudado se você tivesse pedido. Sem toda aquela manipulação. Você não teria ajudado, disse Gar de repente. Não na quantidade que precisamos. Você sempre controlou cada dólar que nos dava, sempre nos fez sentir como se lhe devêssemos, porque dinheiro era a única coisa que eu podia te dar. Senti as lágrimas subirem à minha garganta. Eu não fui uma mãe perfeita, Gar, perdi muitos momentos importantes da sua vida por causa do trabalho, mas sempre te amei e quis o melhor para você. Então prove, Gar me olhou diretamente nos olhos. Ajude-nos agora. Assine os papéis para vender a casa. Crie aquele fundo fiduciário. Faça o que uma mãe amorosa faria. Olhei para ele, meu primogênito, e não vi um homem adulto, mas um garotinho que certa vez correrá até mim com o joelho quebrado. Como havíamos chegado a esse ponto? Quando ele se tornou tão calculista? Preciso pensar nisso, disse finalmente. Esta é uma decisão importante. O que há para pensar? Interrompeu Tessa. Você vende a casa que é grande demais para você, compra um apartamento confortável com todas as comodidades e o resto do dinheiro ajuda seus filhos. Todo mundo ganha. Se é tão simples, por que você não me contou isso logo de cara? Por que as tramas e os planos para me incapacitar? É o último recurso, disse Gar, só para o caso de você se recusar a agir de forma razoável. Razoável, você acha, é lhe dar o controle do meu dinheiro? Não para nós, mas para a família, corrigiu Gar, o dinheiro ainda será seu. Só vamos administrá-lo com mais eficiência. Olhei para eles, meus filhos e seus cônjuges. Será que eles realmente acreditavam no que diziam?
Ou era apenas uma mentira conveniente que usavam para justificar suas ações? Preciso ir para casa, levantei-me da mesa. Obrigada pelo almoço. Mãe, espera, Mério tentou me impedir. Ainda não terminamos de conversar. Terminamos por hoje, peguei minha bolsa. Vou te avisar da minha decisão. Ao sair, parei para me despedir da Lilia. Ela estava sentada à mesa fazendo a lição de casa e olhou para mim. Você já está indo embora, vovó? Sim, Sunshine. Ainda tenho coisas para fazer. Você parece triste, ela comentou. Há algo errado. Sorri. Crianças costumam notar coisas que os adultos preferem ignorar. Só cansada, mas estou bem. Goza de novo? Ela me abraçou. Adoro quando você goza. Gozo sim, beijei o topo da sua cabeça. A viagem para casa passou como um borrão. Eu dirigia no piloto automático, com fragmentos da conversa passando pela minha cabeça. Plano B, Dr. Rodrigues. Guarda. Meus próprios filhos planejavam tirar meu direito de lidar com o dinheiro deles. E talvez não apenas o dinheiro. Em casa, fui direto para o computador. Não havia tempo para pensar. Eu precisava agir. Comecei buscando informações sobre tutela financeira e os direitos dos idosos. Depois, liguei para minha velha amiga Eleanor Parker, que era defensora de pacientes. Nora, preciso da sua ajuda, eu disse quando ela atendeu o telefone. O que houve? Eleanor era uma das poucas pessoas que me chamava pelo mesmo nome que Irving. Eu contava tudo a ela, sobre os planos das crianças, sobre as conversas que ouvia, sobre a casa e o fundo. Bastardos, Eleanor nunca hesitava em dizer. Desculpe, mas é verdade. Como eles podem fazer isso com você? Tenho parte da culpa, suspirei. Sempre resolvi os problemas financeiros deles. Estão acostumados a me ver como um caixa eletrônico, não como uma pessoa. Isso não justifica as ações deles, objetou Eleanor. O que você vai fazer? Não sei, admiti. Só estou enrolando por enquanto. Disse que pensaria em vender a casa. Isso não basta, disse Eleanor com firmeza. Se estiverem falando sério, podem agir rápido, principalmente se tiverem um médico disposto a confirmar a demência inicial. O que você sugere? Para começar, você precisa fazer uma avaliação médica completa com um médico independente em quem confie. Obtenha um relatório sobre sua excelente saúde mental. Essa será sua garantia caso tentem recorrer à justiça. Concordei. Eleanor tinha razão. Era necessária uma prova da minha capacidade. E outra coisa, acrescentou ela, você precisa descobrir mais sobre o que eles estão planejando. Sobre os contatos do lugar com aquele advogado, o Jeff, sobre o possível comprador da sua casa, sobre a situação financeira dos seus filhos. Eles podem estar em mais apuros do que você imagina. Como eu descubro? Contratar um investigador particular, disse Eleanor, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Tem um homem de confiança que cuida desse tipo de coisa, discreto e eficiente. Hesitei. Contratar um detetive para espionar meus próprios filhos? Parecia exagero. Mas então me lembrei da conversa deles na cozinha, dos planos deles de tirar o controle da minha própria vida sob o pretexto de se importarem. E me decidi. Ok, me passa os contatos dele. No dia seguinte, encontrei-me com Roy Taylor, ex-policial, agora investigador particular. Eleanor tinha razão. Ele dava a impressão de ser um profissional que conhecia o seu ofício. Senhora Shrobrook, ele apertou minha mão, Eleanor explicou brevemente a situação, mas preciso de detalhes. Contei tudo a ele, sobre as conversas dos filhos, os planos de vender a casa, o advogado chamado Jeff e o Dr. Rodrigues. Preciso saber o que eles estão planejando e a gravidade dos problemas financeiros, concluí. Roy assentiu. Esta é uma investigação padrão. Vou verificar a situação financeira dos seus filhos, os contatos deles, descobrir quem é o advogado e que tipo de documentos ele está preparando. Também vou verificar o potencial comprador da sua casa, se ele existe ou se é um testa de ferro. Quanto tempo isso vai levar? 2 a 3 semanas, Roy hesitou. Então vamos começar com o mais urgente.
Vou verificar este advogado e este médico primeiro. Isso nos dará uma ideia da seriedade das intenções deles. Combinamos um preço e um prazo. Ao sairmos, Roy se virou. Senhora Shrobrook, tem certeza de que quer saber a verdade? Às vezes, não saber é uma coisa boa. Balancei a cabeça. Lidei com a verdade a vida toda, Sr. Taylor. Mesmo que fosse desagradável. Como médico, não podia me dar ao luxo de ignorar a realidade. Também não pretendo fazer isso agora. Ele assentiu. Então, entro em contato assim que tiver informações. Paralelamente à contratação de um detetive, decidi buscar outros caminhos. Liguei para meu paciente de longa data e agora famoso neurologista, Howard Stein, e marquei um exame completo. Em seguida, entrei em contato com meu consultor financeiro e advogado para revisar minhas contas e documentos legais. Eu não sabia como essa história terminaria, mas tinha certeza de uma coisa: eu não desistiria sem lutar. Se meus filhos declarassem guerra contra mim, eles aprenderiam que eu poderia ser tão determinada quanto eles. 2 semanas se passaram em intensa expectativa. Mantive uma aparência de normalidade com meus filhos, conversando ao telefone sobre trivialidades, discutindo opções de complexos de aposentadoria que me enviaram e até concordando em visitar um. Enquanto isso, a ansiedade crescia dentro de mim. O que Roy Taylor descobriria? Em que estágio estavam os planos dos meus filhos? Finalmente, o detetive ligou. Tenho algumas informações, Sra. Shrobrook. Posso passar na sua casa hoje à noite? Roy chegou pontualmente às 7. Ele segurava uma pasta volumosa, uma forma antiquada de armazenar informações, mas talvez mais segura do que arquivos digitais. Sente-se, eu o levei para a sala de estar. Gostaria de um chá? Não, obrigado. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Sra. Shrobrook, o que eu descobri não é fácil. Estou pronto para ouvir a verdade, seja ela qual for. Roy assentiu e abriu a pasta. Vamos começar com seu filho, Gar. Como você suspeitava, a situação financeira dele é complicada. Nos últimos 3 anos, ele fez vários investimentos arriscados que não deram resultado. Ele investiu pesado em uma startup de biotecnologia que faliu no ano passado e depois tentou recuperar o prejuízo investindo na bolsa de valores, mas só aumentou suas dívidas. Eu ouvia, sentindo um peso crescendo dentro de mim. Gar sempre foi ambicioso, buscando sucesso rápido. Aparentemente, essa ambição o levará ao abismo financeiro. Qual o valor das dívidas dele? Perguntei. Cerca de $400.000, Roy ergueu os olhos das anotações. A maioria são empréstimos com juros altos. Alguns estão à beira da inadimplência. Suspirei. Uma quantia alta, mas nada catastrófico. Eu poderia ajudar se ele simplesmente pedisse. Tem mais uma coisa, Roy virou a página. 8 meses atrás, Gar fez um empréstimo de $120.000 usando seu nome. O quê? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Como isso é possível? Ele tinha a sua procuração para cuidar dos seus assuntos médicos, que você assinou 3 anos atrás, quando fez uma cirurgia no joelho. Ele a usou para acessar seus registros e falsificou sua assinatura no contrato de empréstimo. Eu me lembrava daquele período. Eu precisei de uma cirurgia depois de uma queda em uma escada escorregadia e assinei uma procuração para que Gar pudesse se comunicar com os médicos e a seguradora caso eu estivesse inconsciente. Nunca pensei que ele a usaria para conseguir um empréstimo em meu nome. Isso é fraude, respondi. Sim, Roy assentiu. Um crime. E, pelo visto, a esposa dele, Tessa, não sabe. Ela acha que os problemas financeiros dele são menos sérios. Balancei a cabeça. Como Gar pôde fazer isso? Ele estava tão desesperado assim? Ou ele só achou que ia se safar? E quanto ao Mério e ao Noel? Perguntei, preparando-me para mais revelações. A situação financeira deles é mais estável, mas também não é perfeita. Roy puxou outra folha. Noel trabalha como contador-chefe em uma construtora. Pelos documentos que consegui obter, parece que ele está manipulando as demonstrações financeiras. Manipulando? Falsificando? Para ser franco, a empresa está em uma posição difícil, e Noel está ajudando a esconder a verdadeira situação dos investidores.
Isso é uma violação grave da lei financeira. Fechei os olhos. O quieto e discreto Noel, que sempre parecerá o mais decente da família, acabará se revelando um fraudador financeiro. O que mais eu não sabia sobre meus entes queridos? E Meryl? Perguntei, abrindo os olhos. Sua filha tem espalhado ativamente informações sobre a deterioração do seu estado mental, Roy falou com cautela, obviamente escolhendo as palavras. Contatei vários conhecidos em comum. Eles confirmaram que Meryl havia contado a ele sobre sua demência em desenvolvimento, como você estava esquecendo coisas simples e ficando desconfiado. Um deles, o Dr. Martin, até se ofereceu para recomendar um especialista. Senti o sangue sumir do meu rosto. Meryl, minha filha, estava propositalmente criando a imagem de uma mãe mentalmente estável, preparando o cenário para minha incapacitação. Ela está com problemas financeiros? Perguntei, tentando manter a calma. Não tão sérios quanto os da Gar, mas ela e o Noel acumularam dívidas significativas no cartão de crédito. Além disso, a escola particular que estão planejando para a filha é uma despesa extra que eles não podem arcar com a renda atual. Concordei. O salário de professor de Meryl e a renda de Noel como contador de nível médio não permitiam uma vida luxuosa, mas eles estavam sempre tentando acompanhar o estilo de vida de Gar e Tessa, o que aparentemente os levava a dívidas. E o advogado, Jeff, lembrei-me do nome mencionado na conversa ouvida. Jeffrey Coleman, sócio do escritório de advocacia Coleman & Dayton, é especialista em direito de família e tutela de adultos incapacitados. Roy mostrou a foto de um homem de meia-idade com um olhar severo. Ele tem a reputação de ser um advogado que sabe como resolver situações familiares complexas, conhecido extraoficialmente por ajudar filhos a obter o controle do patrimônio de seus pais idosos. E está preparando a papelada para Gar. Sim, minha fonte no escritório confirmou que Coleman está trabalhando em um pacote de documentos para estabelecer a sua custódia financeira. Eles planejam apresentá-los ao tribunal dentro de um mês, a menos que você concorde em abrir mão voluntariamente do controle dos seus bens. E o Dr. Rodrigues? Um Dr. Eduardo Rodrigues, psiquiatra em consultório particular, amigo do Gar da faculdade. Ele já preparou um parecer preliminar sobre o seu declínio cognitivo com base em histórias contadas pelos seus filhos. Ele nunca me conheceu, indignou-me. Exatamente. Isso é uma grave violação da ética profissional. Mas em um tribunal, especialmente na fase inicial, o relatório dele pode ser suficiente para nomear um tutor temporário até que uma avaliação completa possa ser feita. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Minha própria família estava conspirando contra mim com base em mentiras e invenções. Há mais alguma coisa? Perguntei, sem ter certeza se estava pronta para ouvir mais. Roy hesitou por um instante. Sim, em relação à sua cunhada, Tessa. Suspirei. O que ela fez? Segundo minhas fontes, ela mantém um relacionamento próximo com o chefe do Gar, Richard Jenkins. Ela está traindo meu filho? Não consegui esconder minha surpresa. Tessa sempre pareceu fria e calculista, mas eu pensava que ela fosse leal ao Gar, mesmo que apenas por questões de status e estabilidade. Sim, já faz cerca de um ano. Mas não é só um caso. Ela está usando o relacionamento para impulsionar a carreira do Gar na empresa. Jenkins recomendou seu filho recentemente para uma promoção, embora houvesse candidatos mais qualificados. Balancei a cabeça. Isso explicava a promoção repentina do Gar 6 meses atrás, que ele atribuiu às suas credenciais profissionais. O Gar sabe? Acho que não, mas alguns na empresa estão chutando. Está criando uma atmosfera desagradável ao redor dele. Recostei-me na cadeira, tentando entender todas as informações que recebi. Meu filho é um fraudador financeiro que usa meu nome para conseguir empréstimos. Minha filha está espalhando mentiras sobre meu estado mental. Meu genro falsifica documentos financeiros. Minha nora está traindo meu marido por causa da carreira dele. E todos eles juntos estão planejando tirar meu controle sobre minha vida e meus bens. O que a senhora vai fazer com essa informação, senhora Shrobrook? Perguntou Roy após uma longa pausa. Era uma boa pergunta. O que eu poderia fazer? Ir à polícia, processar meus próprios filhos, expô-los publicamente? Todas as opções pareciam drásticas demais, definitivas demais. Preciso pensar nisso, disse eu finalmente. Mas primeiro preciso de provas.
Provas inegáveis de tudo o que a senhora me disse. Roy assentiu. Tenho a maior parte do que você precisa. Cópias de documentos falsificados, gravações de conversas, depoimentos de testemunhas. Nem tudo pode ser usado no tribunal, mas para persuasão pessoal, mais do que suficiente. Ele me entregou uma pasta. Aqui estão todos os materiais. Estude-os. Se precisar de mais alguma informação ou prova, avise-me. Peguei a pasta, sentindo seu peso, tanto física quanto mentalmente. Obrigado, Sr. Taylor. O senhor me ajudou muito. Depois que o detetive foi embora, passei uma noite em claro estudando os documentos na pasta, cópias do contrato de empréstimo com minha assinatura falsificada, impressões dos extratos bancários de Gar mostrando sua situação financeira desastrosa, gravações de conversas de Mary com conhecidos em comum, nas quais ela descrevia minha condição debilitada, fotos de Tessa saindo do hotel com Richard Jenkins, cópias dos demonstrativos financeiros da empresa onde Noel trabalhava, com suas correções, ocultando a verdadeira situação. Cada documento era como uma facada no coração. Cada prova de traição despedaçava algo dentro de mim. Pela manhã, eu me sentia devastada, mas estranhamente calma. A tristeza e o choque haviam sido substituídos pela determinação. Eu sabia o que tinha que fazer. De manhã, liguei para Eleanor. Nora, preciso da sua ajuda de novo. O que houve? A voz da minha amiga soou preocupada. Consegui a informação com o detetive. É pior do que eu pensava. Relatei brevemente as descobertas de Roy para ela. Meu Deus, Eleanor pareceu chocada. O que você vai fazer? Ainda não decidi, mas preciso da orientação de um advogado de confiança. Não para um julgamento ainda, mas para aconselhamento. Conheço a pessoa certa, Martha Livingston, uma antiga vizinha minha. Ela é especialista em proteger os direitos dos idosos. Se alguém pode ajudar, é ela. Agradeci a Eleanor e anotei os contatos de Martha. Então, liguei novamente para meu consultor financeiro, David Goldman. David, preciso me encontrar com você urgentemente hoje, se possível. Claro, Dra. Shrobrook, o que houve? Quero fazer algumas alterações nas minhas ordens financeiras e preciso saber se alguém da minha família tem se envolvido ativamente com minhas contas ultimamente. David ficou em silêncio por um momento. Não posso discutir isso por telefone. Venha ao escritório às 15 horas. A reunião com o consultor financeiro confirmou meus piores temores. Gar tentou 2 vezes obter informações sobre o status das minhas contas, alegando estar atendendo a uma solicitação minha. Felizmente, David, seguindo rigorosas regras de confidencialidade, recusou-se a fornecer os dados sem minha presença pessoal ou autorização por escrito. Ele foi muito persistente, contou David. Disse que você não conseguia lidar com suas finanças e que ele queria ajudar. E você acreditou nele? Perguntei. Claro que não, David sorriu levemente. Assenti, agradecida. Obrigada, David. Agora, preciso da sua ajuda com algumas medidas preventivas. Passei os 2 dias seguintes organizando as defesas da minha propriedade e desenvolvendo um plano de ação. Com a ajuda de Martha Livingston, revisei meu testamento e criei um fundo fiduciário que definia claramente as condições sob as quais meus filhos poderiam acessar a herança. Com David Goldman, reorganizei minhas finanças, transferindo uma parcela significativa dos meus fundos para instrumentos mais seguros. Também me submeti a um exame médico completo por especialistas independentes, que confirmaram minha excelente saúde física e mental. Mas, o mais importante, decidi exatamente como procederia com meus filhos. Não um escândalo público, nem um processo judicial, mas uma lição. Uma lição que eles jamais esqueceriam. Para isso, eu precisava organizar uma situação em que todos estivessem presentes ao mesmo tempo. E eu sabia que a ocasião perfeita seria meu aniversário, que seria em 3 semanas. Liguei para Gar e Mary e os convidei, junto com suas famílias, para um jantar de aniversário no restaurante Azur, um dos restaurantes mais caros e prestigiados da cidade. Mãe, você tem certeza? Perguntou Mary. É caro. Posso me dar ao luxo de uma pequena extravagância no meu aniversário, respondi com leve ironia. Além disso, precisamos discutir sua oferta de vender a casa. Estou quase tomando uma decisão. Isso funcionou como um imã.
Tanto Gar quanto Mério concordaram imediatamente, sem fazer muitas perguntas. Liguei então para o dono do restaurante, Antônio Pereira, que eu havia salvado de um grave ataque cardíaco há 10 anos. Desde então, ele se considerava em dívida comigo e sempre me oferecia um atendimento especial quando eu entrava em seu restaurante. Dr. Ashrobrook, que prazer ouvi-lo, disse ele, com um sotaque menos perceptível ao longo dos anos morando nos Estados Unidos, mas que ainda dava um toque especial à sua fala. Olá, Antônio. Preciso da sua ajuda. Qualquer coisa, doutor. O Senhor salvou a minha vida. Sou eternamente grata a você. Expliquei a situação a ele, não todos os detalhes, é claro, mas apenas que eu queria ter uma noite especial para minha família com uma apresentação no telão do restaurante. Isso é possível? Perguntei. Para o senhor, Dr. Ashrobrook, tudo é possível. Temos uma sala especial para eventos privados, com um telão e um excelente sistema de som. Eu mesmo cuidarei para que tudo corra perfeitamente. Agradeci e pedi que mantivesse nossa conversa em sigilo. Antônio me garantiu total confidencialidade. Agora, a parte mais difícil era preparar os materiais para a apresentação. Passei vários dias organizando as evidências coletadas pelo detetive e adicionando minhas próprias observações. Criei um vídeo que mostrava cada membro da minha família em sua verdadeira face, com todos os seus segredos obscuros e comportamentos desagradáveis. Na noite anterior ao jantar, sentei-me na sala de estar, olhando as fotos de família sobre a lareira, Gar e Mério crianças, sorridentes e inocentes, Irving e eu no dia do nosso casamento, os netos na árvore de Natal. Perguntei-me se tinha ido longe demais. Será que a noite seguinte destruiria os últimos vestígios da nossa família? Mas então me lembrei de tudo que havia aprendido nas últimas semanas, suas mentiras, suas manipulações, suas traições, sua disposição em me declarar incompetente por dinheiro. Não fui longe demais. Apenas mostrei a eles que não seria uma vítima indefesa. Que toda ação tem consequências. Que certas coisas como dignidade, respeito e honestidade não podem ser compradas com dinheiro algum. Meu aniversário chegou em uma manhã clara de abril. 68 anos não é uma data redonda, mas na minha posição, cada ano que passava parecia precioso, especialmente hoje, quando eu estava prestes a tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Às 18 horas, cheguei ao restaurante Azur. Antônio me recebeu pessoalmente e me acompanhou até minha sala privativa reservada. Está tudo pronto, Dr. Ashrobrook, disse ele. Os materiais foram carregados no sistema. A tela vai cair do teto ao seu sinal. Basta acenar para o garçom. Também verificamos o som. Tudo funciona perfeitamente. Obrigado, Antônio, apertei sua mão. Por tudo. Qualquer coisa para você, ele abaixou a cabeça. Se não fosse por você, eu não estaria aqui. Gar e Tessa chegaram primeiro, às 7 em ponto. Meu filho parecia tenso, embora tentasse disfarçar com um sorriso. Tessa estava impecável como sempre, vestido de grife, maquiagem impecável, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Feliz aniversário, mãe, Gar me abraçou, e eu senti o cheiro da colônia cara. Ele me entregou uma caixinha em uma embalagem elegante. Minha e da Tessa. Abri. Dentro havia uma delicada pulseira de diamantes. Não muito cara, mas impressionante o suficiente para um presente. É linda, sorri. Obrigada. Sou melhor para minha mãe, Gar sorriu de volta, mas seu olhar permaneceu cauteloso. 10 minutos depois, Mério e Noel apareceram. Minha filha parecia nervosa. Meu genro parecia cansado. Eles também tinham trazido um presente, um conjunto de perfumes franceses caros. Seu favorito, certo? Perguntou Mério quando abri a caixa. Eu nunca tinha usado perfume, mas não me dei ao trabalho de corrigi-la. Muito gentil da sua parte. Sentamo-nos à mesa. O garçom trouxe o cardápio e a carta de vinhos. Pedi champanhe como aperitivo. Vamos comemorar? Perguntou Gar quando o garçom saiu. Além do seu aniversário, é claro. Talvez, sorri enigmaticamente. Vamos jantar primeiro e depois falamos de negócios. Eu os vi interromper, mas ninguém insistiu. Todos tentaram puxar papo informalmente sobre o tempo, o novo filme, o sucesso escolar dos netos.
Ninguém mencionou minha casa ou dinheiro, embora eu pudesse sentir esses assuntos pairando no ar como nuvens de tempestade. O champanhe chegou. Gar ergueu a taça. Para a mamãe, a mulher mais incrível que eu conheço. Feliz aniversário. Todos brindaram juntos. Tomei um gole, saboreando o sabor da bebida deliciosa. Esta seria provavelmente a última vez que nos sentaríamos à mesma mesa em família. Pensar nisso me deixou amargurado, mas eu já havia tomado minha decisão e não iria recuar. Depois da sobremesa, decidi que era hora. Sei que vocês estão esperando a minha decisão sobre a casa, comecei, sentindo todos à mesa ficarem tensos. E estou pronto para anunciá-la. Gar se endireitou na cadeira. Mério apertou a mão de Noel. Tessa, que havia bebido mais, olhou para mim com uma impaciência mal disfarçada. Decidi vender a casa, eu disse, observando as reações deles. Os rostos das crianças se iluminaram. Gar não conseguiu conter um sorriso vitorioso. Mério exalou com alívio evidente. É uma decisão sábia, mãe, disse Gar, tentando parecer calmo. A casa é grande demais para você sozinha. O que acha do complexo de apartamentos para aposentados que sugerimos? Não vou me mudar para um condomínio de aposentados, respondi calmamente. Decidi comprar um apartamento na Flórida, em Nápoles. Há muito tempo sonho em morar perto do mar. Isso o surpreendeu. Gar franziu a testa. Flórida? Mas é tão longe da gente. Exatamente, sorri. Um lugar novo, uma vida nova. Além disso, o clima lá é ótimo para as minhas articulações. Mas e nós, os netos? Mério parecia genuinamente chateada, embora eu soubesse que ela estava mais preocupada com o acesso ao meu dinheiro do que com a distância entre nós. Você é sempre bem-vindo para vir me visitar, dei de ombros. E eu vou te visitar nos feriados. E o dinheiro da venda da casa? Gar foi direto ao ponto, sem conseguir mais se conter. E o que tem? Fingi não entender. Bem, o apartamento na Flórida valerá menos do que a sua casa atual, começou ele, cauteloso. Haverá uma quantia considerável de dinheiro sobrando. Sim, muito significativa, confirmei. Meu corretor diz que a casa pode ser vendida por 2,5 milhões. O apartamento que estou de olho vale cerca de 800 mil. Vi os olhos deles brilharem à menção de tais quantias. Gar já estava calculando mentalmente quanto receberia pela sua parte. Mério sorria, provavelmente imaginando uma escola particular para Lilian. Tessa, fortemente embriagada, não escondeu o brilho ganancioso nos olhos. Estou pensando em criar um fundo familiar, continuei, usando as próprias palavras deles, para uma melhor gestão de capital. Ótima ideia, Gar não conseguiu conter o entusiasmo. Eu poderia ajudar na organização. Tenho experiência em investimentos. Sim, você mencionou seus investimentos bem-sucedidos, permiti-me uma leve ironia, mas Gar, absorto na perspectiva do dinheiro, não percebeu. Quando você planeja vender a casa? Perguntou ele, passando para questões práticas. Em breve, muito em breve, respondi. Já existe um comprador em potencial. Adam Brenton. Gar se animou. Meu colega de quem eu estava falando. Não, outro homem ofereceu um preço melhor. Gar não conseguiu esconder sua decepção. Imaginei que ele tivesse um acordo com esse tal de Brenton para receber algum tipo de propina por vender a um preço subvalorizado. E o que você vai fazer com o resto do dinheiro? Interveio Tessa, claramente perdendo a paciência. Com o que você tem nas suas contas? Mério lançou um olhar de advertência para a cunhada, mas era tarde demais. De que contas você está falando, Tessa? Fingi surpresa. Bem, sobre as suas economias, ela pareceu envergonhada, mas rapidamente se recompôs. O Gar me disse que você tem fundos substanciais em contas de investimento. Sério, olhei para o meu filho. E como o Gar sabe disso? Não me lembro de ter discutido a situação das minhas finanças com ele. Gar corou. Eu presumi, considerando as carreiras de sucesso que você e o papai tiveram. Entendo, assenti. Bem, você tem razão. Eu tenho economias e também ando pensando em como me livrar delas. O clima à mesa ficou ainda mais tenso.
Todos aguardavam minha próxima declaração. Estou pensando em criar uma fundação beneficente, eu disse, para apoiar estudantes de medicina de baixa renda. Como você sabe, a faculdade de medicina está ficando mais cara, e muitos jovens talentosos não têm condições de pagar. Os rostos dos meus filhos se contraíram. Eles claramente não esperavam por essa reviravolta. Todo o capital, Gar respondeu com um gesto forçado. Uma parte considerável, respondi evasivamente. Claro, deixarei o suficiente para uma vida confortável e para a educação dos netos. E nós, Tessa não aguentou. Seus próprios filhos? E você? Olhei para ela com um olhar inocente. Vocês são adultos, autossuficientes. Têm boas profissões, rendas estáveis. Mas nós temos necessidades, Tessa quase gritava. Gar quer abrir a própria clínica. Mério precisa de dinheiro para uma escola particular para Lilia. E vocês vão dar tudo para uns estranhos? Tessa, por favor, Gar tentou acalmar a esposa, mas ela estava bêbada e chateada demais para parar. Não, eu te digo, ela bateu com o punho na mesa, fazendo os copos tilintarem. Esperamos anos, suportamos suas palhaçadas, sua arrogância, fingimos que não precisávamos do dinheiro dela, e agora ela vai doar tudo para a caridade. Tessa, por favor, acalme-se, Mério também tentou interromper. A mamãe tem o direito de usar o dinheiro dela como quiser. Calha a boca, retrucou Tessa. Vocês só conversaram sobre como vão gastar a sua parte e como a mamãe está se tornando cada vez mais inadequada. Observei a cena com uma calma estranha. Finalmente, as máscaras caíram. Finalmente, eles estavam mostrando suas verdadeiras faces. Tessa, pare com isso, Gar agarrou o braço da esposa. Você está estragando tudo. Não há nada para estragar, ela puxou o braço. Sua mãe estava nos enganando. Toda aquela conversa sobre vender a casa, sobre o fundo, era uma farsa. Ela nunca iria compartilhar isso conosco. Isso não é verdade, interrompi, mantendo a calma. Vou vender a casa mesmo, e vou abrir um fundo fiduciário, só que não aquele com o qual você estava contando. Viu? Tessa se virou para Gar. Eu disse que ela nunca pensou em nós, só em si mesma e na sua preciosa carreira. Tessa, chega, a voz de Gar tornou-se dura. Você está bêbada. Sim, estou bêbada, ela riu histericamente. E sabe de uma coisa? Eu precisava tolerá-la, sentar à mesma mesa que ela e não gritar a verdade na cara dela. Que verdade, Tessa? Perguntei baixinho, sabendo que o desfecho estava próximo. Ela se virou para mim, seu belo rosto contorcido de raiva e frustração. Estou enojada com você desde o primeiro dia, ela deixou escapar. Desde o momento em que Gar me apresentou a você, sua superioridade, seus modos, seu tudo. Eu só te aguentei por dinheiro. Todos nós aguentamos isso. Houve silêncio. Gar congelou. Mério cobriu a boca com a mão. Noel olhou para o prato como se quisesse cair no chão. Sorri e me levantei da mesa. Obrigada pela franqueza, Tessa. Finalmente estamos dizendo a verdade. Levantei a mão e acenei discretamente para o garçom que estava parado na porta. Ele desapareceu imediatamente. Alguns segundos depois, as luzes do salão se apagaram e uma tela enorme desceu do teto. O que está acontecendo? Gar pareceu alarmado. Uma apresentação? Respondi calmamente. Preparei uma surpresa para o meu aniversário também. O título apareceu na tela: Segredos da Família Ashrobrook. Mãe, o que é? Mério pareceu surpreso. Só um pequeno filme sobre nós, sobre nossa família, sobre quem nos tornamos. A primeira imagem na tela foi de Gar, sua foto do trabalho, oficial e brilhante. Depois, uma cópia do contrato de empréstimo com minha assinatura falsificada, extratos bancários mostrando sua situação financeira desastrosa, documentos sobre investimentos arriscados que levaram a dívidas enormes. O que? Gar empalideceu enquanto olhava para a tela. É verdade, Gar? Tessa, subitamente séria, encarou o marido. Você fez um empréstimo em nome da sua mãe? Eu posso explicar, ele começou, mas hesitou quando os seguintes documentos apareceram na tela. Agora era a vez de Mério.
Sua foto, seguida por anotações de conversas com conhecidos em comum, nas quais ela descrevia meu estado de saúde em deterioração, e-mails para o advogado Jeffrey Coleman solicitando o procedimento para me declarar incapacitado. Mério, Noel se virou para a esposa, você realmente fez isso? Mério não respondeu. Seu rosto estava branco como giz. A apresentação continuou. Noel estava na tela agora, cópias das demonstrações financeiras da empresa com suas correções escondendo a verdadeira situação, evidências de falsificação, fraude e violações fiscais. Meu Deus, sussurrou Mério, olhando para o marido com horror. Por fim, Tessa, fotos dela e de Richard Jenkins saindo do hotel, se beijando no carro, almoçando com intimidade em um restaurante, uma gravação de uma conversa telefônica onde ela discutia com uma amiga como estava usando o caso para impulsionar a carreira de Gar. Você é uma prostituta? Gar se levantou de um salto, olhando para a esposa com desgosto e raiva. E você é uma fraude, ela retrucou. Roubou da sua própria mãe. Chega, gritou Mério. Desliguem, por favor. Fiz um sinal, e a tela apagou. Houve um silêncio sepulcral na sala. Agora vocês sabem, eu disse baixinho. Saibam a verdade uns sobre os outros e sobre vocês mesmos. Como você, começou Gar, contratou um investigador particular, dei de ombros. Depois de ouvir você falando sobre um plano B e a conclusão do Dr. Rodrigues sobre como você me incapacitaria se eu não concordasse em lhe dar meu dinheiro voluntariamente. Eles ficaram em silêncio, envergonhados, chocados, incapazes até de se olhar. E agora? Perguntou Mério finalmente, com a voz trêmula. Vocês vão nos processar? Não, balancei a cabeça. Vocês são meus filhos. Não importa o que tenham feito, não quero vê-los na cadeia. Então, para que tudo isso? Gar circulou a sala com a mão, insinuando a apresentação, a noite toda. Para que vocês saibam que eu sei, respondi simplesmente. Para que percebam que não podem me manipular, mentir para mim, me usar, para que possam se ver como se tornaram. E depois? Perguntou Noel, erguendo a voz pela primeira vez naquela noite. Vou mesmo vender a casa, me mudar para a Flórida e criar uma fundação de caridade. Já criei, para ser mais exato. A maior parte da minha fortuna vai ajudar crianças carentes que querem cursar medicina. Você está nos deserdando? Gar pareceu chocado. Não completamente, suavizei o tom. Deixei uma certa quantia para cada um de vocês e para os netos, para a educação deles, mas o capital principal será destinado à caridade. Por quê? Perguntou Mério. E em sua voz, percebi não apenas decepção, mas genuína incompreensão. Porque o dinheiro nos envenenou, respondi. Envenenou nosso relacionamento, transformou vocês, meus filhos, em predadores esperando que eu morra ou fique incapacitado. Quero que este dinheiro faça o bem, não o mal. Peguei minha bolsa e meu chale. Preciso ir, obrigada pela companhia esta noite. Foi um aprendizado. Vocês vão simplesmente embora? Gar parecia perdido. Depois de tudo isso? Sim, assenti. A conta está paga. Podem ficar o tempo que quiserem. Talvez devessem conversar entre si e consigo mesmos. Fui em direção à porta, mas parei no meio do caminho e me virei para eles uma última vez. Eu te amei. Sempre amei, mesmo quando estava ocupado demais trabalhando para demonstrar, mesmo agora que você me traiu. Espero que um dia você perceba que há coisas que o dinheiro não compra. Adeus. Com essas palavras, saí do quarto, fechando a porta atrás de mim. Talvez um dia, depois que o choque e a raiva passarem, possamos encontrar uma maneira de nos reconciliar. Talvez eles aprendam uma lição com essa experiência, reavaliem suas vidas, seus valores. Talvez até nos tornemos uma família de verdade, não presos ao dinheiro, mas unidos pelo amor e pelo respeito. Enquanto isso, eu tinha minha vida, uma nova casa na Flórida, novos planos, novas oportunidades e a liberdade de escolher meu próprio caminho sem olhar para as expectativas dos outros.